aonde nós devemos basear a nossa vida. No que nós temos que apoiar para criar um pensamento da nossa mente fixo em algo. Então, o que mais Deus quer para nós? É que nós possamos estar apegado a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando Jesus estava na terra, ele disse assim, se está quando os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres é pregado o reino dos céus, então isso é sinal que o reino de Deus está no meio de vós. E aí, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, os seus seguidores, no Sermão da Montanha, a respeito das coisas cotidianas da vida, das necessidades, ele explica, que Deus estava conhecendo tudo, sabendo tudo, que Deus ia providenciar tudo para o homem, não precisava se preocupar com nada. Aí Jesus, ele termina batendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós não devemos estar deixando as demais coisas, as necessidades dessa vida, controlar a nossa emoções, nosso sentimento, nossas atitudes. Nós não podemos ser dirigidos pela circunstância, mas devemos estar focado em algo. Quando nós focamos em algo, todas as coisas vão contribuir para nos levar a alcançar aquilo. Então, quando nós estamos passando uma necessidade, nós vamos buscar a Deus em primeiro lugar. Quando nós estamos recebendo muita bênção, recebendo muitas coisas boas dessa vida, nós também vamos focar em usar isso para buscar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando tudo vai bem, buscamos o reino de Deus. Quando tudo está mal, buscamos o reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus deve ser um pilar de sustentação na nossa vida. Pode ver, querido, que tem muitos irmãos que quando está tudo bem, ele esquece da igreja, esquece de buscar Deus. Tem outros que quando tudo está bem, ele vem na igreja, está feliz da vida, tudo bem. Mas quando começa a ficar ruim, ele se afasta de Deus. A outra pessoa que esquece de Deus quando está tudo bem, quando fica ruim, corre para a igreja. Tem gente de todo jeito. Por quê? Porque as pessoas não aprenderam que elas têm que colocar um pilar de sustentação na vida dela, para que ela, em todas as circunstâncias, ela esteja apegada, apoiada. E fazendo isso, ela, em todas as coisas que acontecer, esteja ruim, esteja bom, ela vai ficar bem sustentada, na sua fé, e ela vai poder ser uma pessoa vitoriosa. Jesus disse que todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Querido Deus, eu agradeço, Pai, porque, Senhor, o Senhor nos deu, Pai, uma palavra muito boa, Pai. O Senhor nos deu uma palavra, Pai querido, que se nós nos apoiarmos nela, nós seremos sustentados por ela. Nós seremos, Deus, mais que vencedores. Basta em todas as coisas buscar o reino dos céus e a sua justiça. Amém. Querido, na Bíblia tem uma passagem que fala sobre uma situação ao qual Abacuque estava vivendo na sua época. E Abacuque, ele era um profeta, e ele começou a clamar a Deus, porque a coisa estava feia. O país estava passando uma luta muito grande. Primeiro porque eles estavam debaixo do poder dos assírios. Os assírios, eles eram um povo, querido,
que era muito conhecido porque eles enriqueceram, se apossaram roubando. Então o país era roubado. O país estava sendo castigado por causa dos seus pecados. E Abacuque encarava outra situação. Os assírios estavam perdendo o poder, mas quem estava vindo eram os babilônicos. E os babilônios, eles eram bem pior do que os assírios. E daí eles sabiam, querido, que a situação estava difícil. Mas Abacuque sabia que ia piorar. E nós vemos essa situação, podemos ver a nossa situação hoje. O Brasil, ele está numa situação assim. O governo que está lá, ele não está bom. Ele não está bom. Mas, querido, se ele cair, nós temos certeza que vai piorar. E, querido, por trás de tudo isso que está acontecendo, tem os demônios, tem o mundo espiritual. E o mundo espiritual, querido, está trazendo uma crise muito grande para nós. Por outro lado, querido, o mundo espiritual está se sentindo enfraquecido, está querendo se fortalecer para poder piorar mais ainda. E aí Abacuque, querido, começa a buscar a Deus lamentando, até que Deus fala com ele. Só que quando Deus fala com Abacuque, Deus fala que iria trazer juízo, que iria acontecer a desgraça. Porém, no tempo certo, Deus iria se manifestar. No tempo certo, Deus iria se manifestar e iria resolver tudo aquilo. E é a situação nossa. No período que nós estamos passando, né, nós podemos lutar, querido, por um mundo melhor. Lutar, fazer guerra espiritual, mudar o governo, fazer a nossa nação se levantar. Mas uma coisa eu te falo, não é isso que Deus está querendo nos ensinar. O que o Senhor está querendo nos ensinar, querido, é que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amado, quando Deus nos criou, eu estava pensando agora no Salmo 139. Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe, Ele está presente em todo lugar. Mas quando eu penso em Deus, eu penso assim, meu Pai. Quando eu penso em Deus, eu penso, meu Deus, Criador, Ele me criou. Quando eu penso em Deus, Ele criou você, Ele criou o mundo, Ele criou o céu, a terra, Ele criou todas as criaturas. E Ele não fez nenhum ser sem um plano, sem um propósito. Deus tem um grande plano e um grande propósito para cada um de nós. Quando o Senhor lhe criou nós, dentro desse propósito, querido, que Ele nos criou, Ele queria nos dar a vida eterna, a vida abundante. Nós perdemos tudo, passamos o governo dessa terra para Satanás. Mas agora Deus não parou, Ele continua agindo. Ele mandou seu Filho Jesus. Quando você aceita Jesus, o que eu quero que você entenda é assim, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que lembrar que Ele mandou buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. A justiça de Deus é Jesus. O reino de Deus é Jesus. Quando você recebe Jesus, querido, você recebe o sopro do Espírito Santo. Querido, Jesus, para vir nesse mundo, Ele veio por meio de Maria. Correto? Ele veio por meio de Maria. Quem é que veio sobre Maria? Foi o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, o que Ele faz? Ele coloca Jesus dentro de nós. E quem que é Jesus dentro de nós? Assim como em Maria foi gerado Jesus, quando Jesus é gerado em nós, nós somos filhos de Deus também, por meio de Jesus. Nós somos gerados por Jesus, para Jesus, quando o Espírito Santo está sobre nós. Aí nós somos filhos de Deus. O maior sonho de Deus, querido,
é trazer a criação de volta e para viver no reino dele. E até que nós vamos viver lá na eternidade, porque o mundo jaz no maligno, quando nós formos viver lá na eternidade com Jesus, nós precisamos ter o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós, nós estamos já com o reino de Deus dentro de nós, logo nós vamos viver no reino de Deus na eternidade. Então você precisa entender isso, que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Todos os dias nós precisamos orar a Deus. Por quê? Porque nós temos um Pai, nós temos que conversar com Deus. Nós precisamos ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, para que Deus possa estar morando em nós. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Dê lugar para o Espírito Santo, querido. Nesse momento que nós não estamos podendo frequentar a igreja com nossos irmãos, que a igreja não está cheia, que nós não temos aquelas manifestações de Deus, né, pegando as pessoas, os milagres que nós estamos acostumados a ver aqui, por causa da pandemia, as pessoas estão em casa, nós devemos buscar a Deus em casa, e no lugar isolado, e começar a adorar a Deus, clamar a Deus, cantar a Deus, para que Deus possa estar manifestando através de nós. Nós devemos estar praticando a oração em línguas, orando em línguas, passar um tempo orando em línguas estranhas, passando um tempo, querido, em comunhão com o Espírito Santo. E quando você decide e faz isso, querido, você está vivendo pela fé. Amém? Então, querido, faça isso. Busque em primeiro lugar o reino do céu, para que o reino do céu que mora dentro de você possa se manifestar através de você. É isso que Deus quer. Nós, quando estamos buscando ser cheios do Espírito Santo, muitas vezes nós ficamos desanimados, parece que Deus está longe, parece que o céu fechou, parece que está difícil. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema. E às vezes a gente passa um dia inteiro, querido, parece que não senti nada, não percebi nada, parece que Deus estava longe, o céu estava de bronze. Estava não. Você pode, querido, reparar que quando você fica atento, vigilante, mesmo se sentindo mal, mas sabendo, né, que Deus está ali, aquele tempo passa. De repente você começa a ter umas experiências com Deus que você não tinha. Hoje mesmo, né, antes de eu pregar aqui, eu passei um dia pacato. E eu gosto, querido, de estar o dia inteiro no gozo de Deus, mas eu passei um dia hoje ruim. Mas o que eu fiz? Eu fiquei calmo, fiquei tranquilo. Por quê? Porque a gente já vai pegando experiência. Aí quando eu vim aqui, comecei a orar, uau! Né? Deus não nos deixa. Naquele momento, querido, que às vezes a gente está se sentindo vazio, apático, o que mais o diabo quer é que você chute o balde. Não faça isso. Fique firme, fique paciente, espera. E na hora certa Deus vai se manifestar e você vai ver que você ganhou uma batalha naquele dia, a batalha da fé. Para de ficar ligando para o seu sentimento. Não se empolgue quando o seu sentimento está muito explosivo, mas também não desanime quando você está muito apagado. Mas fique firme. Uma das coisas, querido, que nós temos que entender é que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus eu quero falar uma coisa para vocês assim sobre a onipresença de Deus. Deus está presente. Deus está presente. Pastor, mas eu estava ruim. Aproveita quando você está ruim
porque é o momento que Ele está mais perto. Mas como é que eu fico ruim? Você fica ruim, querido, por causa de você mesmo. Mas Deus está ali, querido, querendo te ajudar. E como é que eu faço? Bom, a Bíblia fala, querido, que o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2, versículo 4, diz assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Ou em outra versão diz assim: o meu justo, mas o justo viverá pela fé. Também vemos em Hebreus 10, 38, né? O que está escrito lá? E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Mas uma coisa bem interessante é que a palavra no original fé, no sentido de Abacuque, no sentido aí, ela é uma palavra no original, é emanuna. Emuna, né? Emuna. Essa palavra, ela quer dizer apegar-se. Ela quer dizer firme. Você está firme e apegado em algo. Para você entender melhor, eu vou te explicar. Imagina, você sofreu um naufrágio em alto mar. E de repente você está ali, né? E está cansando. Todas as suas forças estão esgotadas e você vai morrer. Mas por um acaso você vê uma boia. Aquela boia, ela está 20 metros longe de você. E Abacuque, querido, ele estava querendo dizer assim, né? Tudo podia estar ruim. Tudo, nada podia dar certo. Mas o que aconteceu? Ele tinha uma esperança. Ele tinha uma chance de sobrevivência. Então você imagina, querido, que aquela boia é a única solução. E o homem, querido, ele está vivendo toda essa pandemia, vivendo essa crise. E tem uns que estão vivendo mesmo, né? Eu, graças a Deus, eu não estou vivendo essa crise, eu estou vivendo Cristo. E se tivesse tudo ruim, estaria vivendo Cristo. Se tivesse tudo bem, estaria vivendo Cristo. Faz 25 anos, 26 anos que eu estou vivendo Cristo. E vivi muita crise, vivi falta, necessidade. Mas eu não percebi tanto, porque eu estava vivendo Cristo. E aí, querido, naquela boia, querido, você quase sem força nenhuma, você vai usar toda a sua força, porque a esperança da tua vida é aquela boia. E você vai dar abraçada, vai usar toda a sua força para tentar alcançar. Aí na hora que você alcança aquela boia, que você gruda ela, e você fica firme nela, porque aquela boia é a sua vida. Uma coisa, querido, que eu quero que você entenda: essa pandemia, essa crise política, social, essa crise ética, moral que nós estamos passando, ela pode piorar. Ela pode piorar. Como? O Brasil pode melhorar. Mas uma coisa, querido, querido, que é bem pior do que qualquer crise que pode acontecer nessa terra, é o dia que você for partir dessa terra. Daqui uns dias, você vai morrer. Pastor, mas o senhor está profetizando daqui uns dias? É daqui uns dias, querido. Um ano só tem 365 dias. É pouco. Talvez você tenha 10 anos de vida, 20 anos, 30, 50 anos. Pode ter certeza, querido, que a pior coisa que tem é que os seus dias estão contados. E, querido, e só tem uma boia. Só tem
uma chance, é Jesus. Se você não se apegar a Jesus, querido, entende? O mundo pode virar uma maravilha. As suas finanças, querido, pode bombar. Todas as coisas podem voltar ao normal. Você pode ser famoso, rico, poderoso. Se você não tiver apegado em Jesus, você é um condenado. Só em Jesus nós temos salvação. E graças ao nosso Criador, nosso Deus, que Ele permite que as circunstâncias ruins e as boas venham para ver se nós nos apegamos a Ele, endireitamos as nossas vidas para poder morar com Ele na eternidade. Amado, teu corpo, ele é vulnerável. Teu corpo está sujeito à enfermidade, à idade. Seu corpo, querido, está ficando velho. Na hora que você morrer, perdeu o direito de morar nessa terra, por causa da morte do teu corpo, para onde vai tua alma? Jesus mesmo disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí, querido, quando nós falamos assim, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é isso, é buscar a Jesus, buscar a Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Falam assim: pastor, por que eu tenho que ser religioso? Precisa, é buscar a Deus. Eu tenho que cantar? Precisa buscar a Deus. Tudo que você tiver de arma para poder você permitir que Deus entre na tua vida, use. Existe uma legalidade, querido. Deus deu nós para nós mesmos. E quando Deus deu nós para nós mesmos, nós entregamos para Satanás. Quando Satanás falou assim: tudo isso me foi dado e eu dou a quem eu quero. Ele falou isso, querido, porque de dia e de noite, conforme o que você está fazendo, se você não estiver dando a tua vida para Jesus, você está dando para Satanás. O homem entregou o mundo a Satanás. Só que o homem, querido, pode tomar da mão de Satanás por meio de Jesus. Sozinho não. Sozinho o homem já nasce dominado. Mas quando o homem, querido, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, porque ele tem esse poder, tem esse livre-arbítrio de fazer aquilo que ele quer, então ele deve querer, querido, Jesus na sua vida. Então quando você adora a Deus na igreja, adora a Deus em casa, quando você faz tudo que Deus manda, querido, em todas essas coisas você entra em dimensões do reino de Deus. Vamos dar um exemplo. Se eu adoro a Deus em casa sozinho é a mesma coisa? Não, querido. Não é a mesma coisa. Mas é fundamental, porque vai trazer uma coisa que adorando na igreja não traz. Aqui na igreja, querido, qualquer tonto adora a Deus. Mas tem um propósito. Lá em casa não. Lá em casa sozinho, só você pode adorar a Deus. Então quando você está em casa sozinho, você adora a Deus. E ali, querido, é decretado que você é um adorador de Deus. Se você é um adorador de Deus individual, quer dizer que o reino de Deus mora em você individualmente. Você recebe, querido, uma porção do reino. Satanás perde o direito na sua individualidade. Quando você vem para a igreja, aqui é socialmente, você está no público. Em público você adora a Deus, você é um adorador de Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade, e no meio daquela multidão você é mais um que adora a Deus no meio da multidão. Significa que Deus, né, Ele mora em você no meio das multidões, porque você clama a Ele a multidões e você dá direito legal. Satanás olha para você e fala assim: esse é de Deus sozinho,
Esse é de Deus no meio da multidão. Por quê? Porque a fé, querido, é o apego. Quando você está adorando, lembra da boia. Eu tenho que grudar naquela boia com todas as minhas forças para mim ser salvo. Então eu estou adorando a Deus no meio da multidão. Então eu me apego a Deus. Logo, querido, olha bem, se eu estou sem Jesus, Satanás, que é o príncipe desse mundo, tem direito sobre o mundo. Então eu sou do mundo, eu sou de Satanás. Quando eu me apego a Deus, fé é isso, fé é se apegar. Me apego a Deus, seguro em Deus. Não é uma coisa física, é a adoração, a oração, a santificação. Eu tenho que ter prazer em fazer as coisas corretas para Deus, porque quando eu estou fazendo correto, por fazer correto, eu não sou de Deus, mas por fazer as coisas corretas para Deus, eu sou de Deus. Então eu preciso aprender a viver no reino de Deus. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Querido, quando eu oro em casa sozinho, mesma coisa. Eu sou uma pessoa que na minha individualidade eu tenho minha comunhão com Deus. Quando eu adoro a Deus, eu oro a Deus no meio da multidão, eu também no meio da multidão, eu sou um que sou de Deus. E aquela multidão sendo de Deus, eu faço parte dela. Então, todas as áreas, no meu trabalho, mesma coisa. Se eu reconheço a Deus no meu trabalho, santifico o meu trabalho, oro no meu trabalho, o meu trabalho é de Deus. Então, todas as coisas são de Deus conforme eu decido. A fé é isso. A fé que salva, querido, não é essa fé que a pessoa é religiosa, coisa. Não, é uma atitude de comportamento, é um estilo de vida, é uma decisão. Então, por exemplo, se a circunstância me dominar, pastor, ora por mim, porque eu sou fraco, Deus não está. Você está andando pelo que você acredita. Aquela mesma pessoa, ela aprende que Deus está em todo lugar. Que se ele abrir a boca, Deus sabe o que ele pensa, o que ele sente, e agora Deus está vendo o que ele fala. Quando nós falamos, querido, nós externamos. Por isso que há poder nas suas palavras. Nós externamos aquilo que está dentro de nós. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando eu falo, eu externo aquilo que está no meu coração. E aquilo que está no meu coração é o que realmente eu sou. Então, quando eu estou buscando algo, eu começo a pensar naquilo e eu começo a fazer as coisas para que eu seja transformado, até que nós não somos de fato verdadeiros. Você tem que lembrar que Jesus é gerado em nós, Jesus vai crescendo em nós, o Espírito Santo estando em nós, querido, nós vamos obedecendo Ele. E há muita falsidade religiosa por uma pessoa que se converteu há pouco, há muito mecanismo, né? Ele vai fazendo as coisas por fazer, mas não fique, querido, olhando para o lado negativo. Pense assim: Jesus está crescendo. É uma frase que eu ouvi há muito tempo que mudou meu modo de pensar. É melhor um errado no caminho certo do que um certo no caminho errado. Porque o errado no caminho certo, ele tem chance, né, de se transformar em uma pessoa boa, certa. Mas um certo no caminho errado, ele tem tudo para desviar. Então nós temos que aprender, né, querido, que a fé é isso. A fé é se apegar àquilo que a palavra diz. Amém? Então, para isso nós temos que colocar assim, buscar em primeiro lugar o reino do céu. Tudo que liga ao reino do céu, você tem que saber que existe várias práticas. Cada prática diz o lugar em que você
se posiciona para ser um príncipe de Deus. Se você quer ser um príncipe de Deus na multidão, então você começa a fazer coisas naquela área. Mas você precisa saber que, muitas vezes, quando nós estamos lá em casa sozinhos, quando nós colocamos o nosso rosto no travesseiro, você descobre quem você realmente é. Então é muito importante buscar a Deus individual. E talvez, não vir na igreja agora, é um momento que Deus está nos dando, para que nós possamos ser crentes de verdade, na nossa individualidade. Amém? E então, o que eu quero que vocês saibam? Existe uma coluna de pensamento que Jesus nos deu para nós nos apegarmos para ser a nossa base, para ser a nossa boia de salvação, para nós não morrermos. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Para terminar, eu quero que você saiba como que busca Deus em primeiro lugar. Primeiro, você se arrepende dos seus pecados. Segundo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Terceiro, faça de tudo para ser cheio do Espírito Santo. E depois, para você ser cheio do Espírito Santo, frequente uma igreja. Comece a aprender a ter uma vida de oração, leitura da palavra, e frequentar um culto e participar da obra de Deus. Mas nunca esqueça, primeiro é buscar o reino de Deus. É chegado até nós o reino de Deus. Jesus, quando ele veio para a terra, querida, é para nos trazer o reino dos céus. Antes, o homem tinha que buscar Deus através da obra, do sacrifício, da lei, obediência à lei. Ele tinha que buscar Deus cumprindo regras e mais regras e mais regras. Essas regras, querido, elas foram impostas para o homem tentar buscar Deus, mas somente para ele descobrir que ele precisava de um Salvador, porque nenhum homem consegue obedecer toda a lei, nenhum homem consegue ser perfeito. O que a lei, quando Paulo fala que a lei serviu de aio para que a pessoa possa vir a Cristo. A lei serviu, querido, só para mostrar para nós que nós não poderíamos viver sem o Salvador. A lei, ela nos leva a decidir que nós não podemos ser salvos por nós mesmos. Então aceita Jesus como Senhor e Salvador. Busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenda que tem vários pilares na tua vida que precisam ser edificados para que você não desvie do Senhor. Cada, querido, pilar desse determina seus pensamentos, determina o que você vai fazer com os seus sentimentos, determina suas decisões, cada um deles. Amanhã você vai viver um dia normal, um dia cheio de lutas, dificuldade, problema. Você vai viver coisas que você não gosta. Você vai atrás de coisas que você talvez vai conseguir, talvez não. E tudo isso tem que estar baseado assim, ó. Como eu vou me proceder? Capaz que eu vou perder a minha salvação. De jeito nenhum. Até parece que eu vou trocar a minha salvação por uma situação. Jamais. Amém. Deus, eu quero, Pai, que cada um, Deus, que ouve essa palavra, possa, Senhor, a partir de agora, Deus, tomar uma decisão na sua vida. Deixar Jesus, Pai, entrar na vida dela. E que ela possa, Deus, saber, Pai, que Jesus na vida dela está pela fé. Essa fé, Deus, é o apego individual nosso a Jesus. Não podemos deixar, Pai. Jamais, Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, em nossas vidas. Deus, é Jesus que nos faz filhos. Pai, eu não sei quem está ouvindo que precisa tanto,
Mas eu quero dizer, Pai, para Satanás, que ele tire as mãos nojentas dessa pessoa que está me ouvindo. Eu te digo assim, seus demônios malditos, demônio de enfermidade, demônio da pobreza, demônio da miséria, demônio do desânimo, da depressão, solte essas vidas em nome de Jesus. Estou ordenando em nome de Jesus. Amém.